Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bom, pessoal, há muito tempo sem postar vídeo, já tem bastante tempo, mas foi pura falta de oportunidade. Eu até cheguei a fazer 5 vídeos na Bahia, em janeiro, mas não consegui publicar porque eu fiz isso na fazenda do meu sogro, embaixo de um pé de um buzeiro, um cenário maravilhoso, apesar da seca em volta, um cenário natural, porém eu não consegui editar, não consegui publicar, postar, por causa do ruído do vento. Ficou aquele sopro de vento o tempo inteiro. Então, assim, acabou prejudicando o áudio. E eu fiz não só um, fiz 5 vídeos. E de lá mesmo eu ia postando. Mas infelizmente não deu. E quando eu retornei ao Rio, também não deu, porque eu me vi assim muito atarefado. E hoje estou tendo essa oportunidade de vir aqui até a frente do celular e gravar esse vídeo. Então, primeiramente eu já quero deixar claro, não estou aqui com o intuito de ofender ninguém. O que vou falar, não levem para o lado pessoal, mas tenha como uma oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da palavra de Deus e tire suas próprias conclusões. Não me julgue, porque eu não julgo você. Eu julgo o que se é ensinado. Eu julgo, eu não examino você, eu examino o que está escrito. Como diz Paulo, nós temos que julgar o espírito da profecia. Né? Lembra aí do profeta de março aí agora? Estamos todos aqui. Mas quantas pessoas lhe deram o ouvido? Lhe deram o ouvido porque de fato não têm um contato com o verdadeiro evangelho. E se você faz parte de um sistema religioso, independente de qual nomenclatura ele tenha, pode ser de magia negra ou de magia branca. E quando eu falo branca, aqui eu não estou me referindo àquela mesa branca, não. Estou me referindo à religião protestante mesmo. Vamos supor que o branco seja o bem e o negro seja o mal. Não importa se é do lado negro ou se é do lado branco. Porque o lado branco é mais negro do que o lado negro. Então, assim, eu queria comentar com vocês que esse meu amigo que fez essa postagem no Facebook, ele falou eloquentemente, elucidou as pessoas com o seu próprio entendimento. Conversando com algumas pessoas que ele mencionou, aí as pessoas falaram, eu me afastei por conta disso e daquilo, porque um irmão me disse isso e aquilo e me disse esse versículo. Pronto. Aí ele ali, em defesa daquela pessoa, usou seus argumentos e amenizou a dor que aquela pessoa estava sentindo. Ok? Parabéns pela atitude de consolar. Só que a minha e a sua palavra não deve ser levada em consideração diante do que de fato precisa ser levado em consideração. A palavra de Deus. As minhas palavras não são capazes de consolar a alma se elas não estiverem enriquecidas da palavra de Deus. Porque falar bonito, os políticos também falam. Vão até as comunidades e ali com suas inteligências, com a sua sabedoria natural, tem um poder de persuasão em que conquista os eleitores e ganha o voto daquelas pessoas. Ganham a confiança e ali passa a merecer o voto
das pessoas de quem eles nunca viram. Mas quando eles são colocados lá, porventura ganharam, e aí eles chegam aonde eles queriam, as palavras bonitas não surtirão efeito nenhum na vida daqueles que o elegeram. Da mesma forma, a minha e a sua palavra, por mais bonita que ela seja, não produzirá em ninguém vida. A única palavra capaz de produzir vida é a palavra do nosso Deus, que se encontra aqui, está contida aqui. Então, como vivia os eleitos de Deus antes da cruz de Cristo? Todos eles estavam debaixo da lei e debaixo de diversas observações a serem cumpridas. Diversos decretos, diversas, ordenanças, melhor dizendo, da qual eles tinham que cumprir. Sendo que, em determinado tempo, Deus fez uma aliança com aquele povo. Certo? E quem era o povo que esperava a vinda do Messias? Eram os brasileiros? Primeiro, não existia Brasil. Eram os americanos? Segundo, não existiam os americanos. Eram os japoneses? Também não existiam os japoneses. Os italianos? Sim, os romanos, né? Vamos considerar os italianos, sim, porque eram os romanos. Os espanhóis, os holandeses, os franceses, os ingleses, os chilenos, os paraguaios, os uruguaios, os argentinos, os venezuelanos, os colombianos. Eram esses povos que esperavam. Primeiro, não existia nenhuma dessas nações. Segundo, as nações que se encontravam presentes naquela época: Babilônia, Síria, Grécia, Roma. Roma, né? Não era Itália, era Roma. Então, essas nações presentes, Egito, né? Etiópia e outras nações ali. Qual dessas nações aguardava a vinda de um Messias prometido? Etiópia? Os etíopes? Eles aguardavam? Os babilônicos aguardavam a vinda de um Messias? Eram os babilônicos que aguardavam a vinda de um Salvador? Não. Os sírios, né? Também não? Os egípcios? Não? Os gregos? Não? Quem então aguardava a vinda do Messias? Pensa comigo. Senão somente o povo de Israel. O povo de Israel aguardava a vinda do Messias. O que eu quero dizer com isso? Que o primeiro pacto, todo o Antigo Testamento, foi destinado a um povo, não a povos. Não há povos, mas um povo, um único povo. E que povo era esse? Qual era o povo que tinha que ser orientado pelas leis de Moisés? Os egípcios? Ou os babilônicos? Ou os sírios? Ou os gregos? Ou os romanos? Claro, o povo de Israel, que estava debaixo da legislação de Moisés. E esse povo, por sua vez, tinha que acatar os decretos da lei, observar as ordenanças e cumprir à risca. Lembra de quando Cristo se manifestou? O Cristo é o próprio Deus, manifesto em carne. Tanto é que o seu nome é Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Que significa Deus conosco. Essas coisas do primeiro pacto, referir-se somente aos hebreus, aos israelitas,
Eu não vou abrir porque não está contido aqui. Isso é fato histórico. Mas se você olhar, você vai ver que o único povo que o aguardava era os israelitas. Tanto é que lá em Romanos 8, vamos lá. Romanos 8, Romanos 15, aliás. Romanos 15, versículo 8 diz assim: digo, pois, que Cristo foi constituído por ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Cristo foi constituído o quê? Ministro da circuncisão. Quem era os circuncidados? Os hebreus. Os babilônios também circuncidavam? Circuncidavam. Os egípcios circuncidavam? Circuncidavam. Mas não está se referindo a eles. Está se referindo aqui aos hebreus. Cristo foi ministro da circuncisão. Para quem? Para os da circuncisão. E aí, se você olhar mais para frente, aqui no próprio capítulo 15, agora o versículo 16, o primeiro que eu li foi o versículo 8, se você olhar o 16, você vai ver que Paulo também recebeu um ministério, diferente do ministério que Deus deu a Cristo. Então, o que acontece? O primeiro pacto, o antigo pacto, o primeiro testamento, foi todo direcionado para um povo. Que povo era esse? Os israelitas. Até aí, todo mundo de acordo? Ok? Então, quem mais esperava Cristo? Ninguém. E Cristo, ele confirma da seguinte forma: eu vim, senão apenas para as ovelhas perdidas de onde? Da Grécia, de Roma, da Babilônia, do Egito. Não, eu vim, senão apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer mais um? Ele também disse para aquela mulher que era Cirofenícia, a mulher Cirofenícia, a cananeia, que ela chega perto dele e diz: Senhor, socorre-me, que minha filha está terrivelmente endemoniada. E aí ele fala: mulher, não é lícito tirar dos filhos e lançar os cachorrinhos. E ela surpreende ele da seguinte forma: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ele não queria atender aquela mulher por ela não ser uma judia. E você vê Jesus recrutando ali os seus 70 discípulos e dando a seguinte ordem. Na verdade, ali não foi os 70, foi os 12. Vamos dar uma olhadinha. Tem coisas que eu vou ter que passar direto, mas tem umas que eu vou ter que abrir. João. Não, é Mateus. Mateus 10. Mateus 10, 14, 13, 12, 11, 10. Mateus 10, vamos lá, versículo 5. A estes 12, é Bíblia, tá, pessoal? A estes 12, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções, ordens. Não tomem rumo aos judeus, não tomem rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Cristo tinha uma preocupação com Israel. Como o próprio Paulo diz ali em Romanos 15, versículo 8, Cristo ele era ministro da circuncisão. Cristo era uma pessoa comprometida com os circuncidados. Ele tinha uma palavra para eles. Cristo não veio com o propósito e nem com uma palavra de alcançar os gentios.
Era propósito de Deus alcançar os gentios? Sim, mas não naquele exato momento. Porque Deus estava derramando a sua graça a partir da obediência e morte e cruz, da obediência de Cristo. Cristo veio para inaugurar a graça de Deus. Então, como vivia os eleitos de Deus naquela época? Debaixo de ordenanças, debaixo de sacrifícios. E como vivem os que se dizem crentes nos dias de hoje? Debaixo de ordenança, cheios de coisas a fazerem. É monte, é vigília, é jejum, é dízimo, é oferta. E outras coisas mais. É santa ceia, é batismo. Tudo isso inerente da lei. Tudo isso era algo praticado por aqueles que se encontravam debaixo da lei. A única coisa que eles deixaram de fazer foi de imolar animal como sacrifício em oferta pelos seus pecados. Porém, os demais atos realizados por eles continuam em prática na religião. Porque a religião faz com que aqueles que ali entram voltem para o período antes da cruz, debaixo das ordenanças. Porque não foi para isso que Cristo se manifestou. Quando Cristo se manifestou, Ele lançou o convite: vinde a mim. E isso foi para aquele povo lá atrás, antes da cruz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acharei descanso, para vossas almas. Vamos lá ler Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Mas talvez você pergunte aí, quem é você? Que grau de instrução você tem? Como diz o meu amigo, ele fez teologia online. Quer dizer, ele estudou online com Augustus Nicodemo. Uau! Augustus Nicodemo, doutor, formado em história teológica, muito bom. Conteúdo histórico, de fato, ele tem. Mas não é, a graça não se entende dessa forma. A graça, ela é revelada. Por mais que você acorde lendo Bíblia e durma lendo a Bíblia, por mais que você atravesse o dia lendo a Bíblia, a graça não vai se revelar. Não é dessa forma. Deus, ele a escolhe e apresenta a graça. Assim ele fez com o apóstolo Paulo. Ok? Então, quem sou eu? Ninguém. Meu amigo não. Meu amigo, ele é doutor, porém não fez uso de um só versículo. Só mencionou o versículo que o cara utilizou para afastar a irmã da tal religião que ele diz que é a casa de Deus. Mencionou isso e, porém, deu uma lição de moral ali com suas palavras, eloquente, com a sua eloquência, com o seu entendimento. Deu um sermão ali no cara que praticou tal ato com a menina, mas sem apresentar a palavra de Deus para corrigir um e consolar o outro. Então, não estudei com Augusto Nicodemo, não estudei com Paulo Júnior, não fiz teologia básica na Igreja Batista, não estudei com os mormons, não estudei com os da Nova Vida, não estudei com os Testemunhos de Jeová. Não sou ninguém. E por isso dou graça. Porque aqui Cristo me consola. A palavra de Deus me consola quando eu me vejo dessa forma. Não é porque ele está se fazendo de que não é ninguém. Não, não sou de fato ninguém. Mas olha por que eu me alegro em ser ninguém nessa questão. Porque por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos,
e revelaste aos pequeninos. Então, meus amados, por isso eu me regozijo de alegria, me encho de alegria quando me deparo com essa palavra. Existem os sábios e entendidos, Augusto Nicodemo, Paulo Júnior, os que estudam Mórmon, os adventistas, os batistas, todos esses são sábios e entendidos. Mas de que adianta? Se Deus não revelar. Deus, ele esconde essas coisas de quem se acha sábio e de quem estuda muito, porque todo o conhecimento que ele tiver e tudo quanto ele falar vai trazer glória para ele. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, por essa razão, eu dou graças a Deus. Nunca estudei com nenhum desses homens, e tudo que eu sei aqui é por misericórdia e graça e revelação. Certa vez Paulo estava indo a caminho de Damasco. Quem era Paulo? Doutor da lei, fariseu exímio, da linhagem nobre de Saul. Mas ele estava buscando algum lugar para ir e se converter? Não. Ele estava indo a caminho de Damasco, só que ele não sabia que ele havia sido escolhido e predestinado por Deus para um destino, para que ele pregasse o Evangelho. E quando ele vai àquela viagem, em determinado momento ali da viagem, ele se depara com aquele que falava com ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo literalmente ali cai por terra. E aí ele passa um tempo em um determinado lugar, até que Deus envia lá o Ananias e devolve a visão de Paulo, e Paulo se retira dali para outro lugar e fica longe por 3 anos e meio aprendendo. Ou seja, Paulo não buscou nenhum lugar para se converter. Na verdade, ele estava seguindo o curso da sua vida quando Deus o encontrou. Mas na verdade, ele nunca esteve longe de Deus, por mais que ele estivesse matando o cristão. Deus estava de olho em Paulo, mas não para condenar, mas para que no momento certo da vontade de Deus, Deus cuidou de Paulo desde o ventre até o momento da sua morte. Como que Deus cuidou de Paulo se Paulo matou muita gente? Não é esquisito, né? Parece? Então, olha só. Vamos lá para Mateus 11, 28, como eu falei, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, o cristão da religião, não o cristão da graça, mas o cristão que se encontra na religião, ele vai ver o fardo como beber, fumar, prostituição. Ele vai ver dessa forma. Ele vai ver dessa forma. Sendo que o descanso que Jesus está oferecendo aqui não foi para mim nem para você. Mas nós entramos nesse descanso pela sua obra realizada na cruz. Mas não foi para mim e para você que ele disse isso. Foi para os que viviam antes da cruz, que tinham que sacrificar diariamente, que tinham que ofertar, que tinham que jejuar, que tinham que fazer tudo quanto a lei determinava que fosse feito. Porém, eles já estavam cansados disso. E eles aguardavam um Salvador que fizesse cessar todas essas coisas. Como diz lá em Daniel 9:24, que o ungido seria cortado na 79ª semana, na semana 69. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso mesmo. Na semana 69, eu não vou abrir aqui não. Mas é Daniel 9, 24 ou 25.
que o ungido teria que ser cortado em uma determinada semana ali, daquelas da qual Deus determinou sobre o povo de Israel. Daniel, 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Daniel. Para quem era o juízo? Para o povo de Daniel. Para quem era o juízo? Para o povo de Jerusalém. Então Jesus chega ali naquele cenário e fala: olha, eu vim para que, se vocês creem em mim, vocês terão descanso. Vocês não precisarão mais. Espiritualmente, Jesus anulou todo o efeito daquelas obras praticadas pelos religiosos. Espiritualmente, todas as suas ações praticadas pela religião no mundo espiritual não tem efeito algum. Não só naquela época, muito mais agora. Ainda se continuou sacrificando, ainda se continuou ofertando, fazendo e acontecendo, batizando, jejuando e muitas outras coisas mais que era necessário ser feita por conta da lei. Mas Jesus disse para eles: vinde a mim todos que estáis cansados dessas coisas. E eu vejo os cristãos repetirem diversas vezes as mesmas coisas. Não muda. E por que não muda? Porque eles se encontram debaixo da mesma lei que determinava que tal ritual tinha que ser feito. E tudo que os judeus faziam era repetitivo. E tudo que é repetitivo cansa. Basta, cansa. Barbaridade, tchê. Não te cansas? A mim cansas. Ter que ficar repetindo sempre as mesmas coisas? Barbaridade. O que é necessário para você entender que as obras realizadas pela religião nunca serão satisfatórias para Deus? Até porque Deus nem pediu. Deus nunca pediu sacrifício. Mas quem então começou a realizá-lo? Lá em Atos, Cornélio fala que Deus nunca pediu, Atos 7. Vamos ver lá. Deus nunca pediu sacrifício. E aí Jesus vem e confirma: misericórdia quero. Ah, se vocês soubessem, misericórdia quero e não sacrifício. Vamos ver aqui em Atos. Deus nunca pediu isso, mas o povo faz incessantemente. E por mais que faça, nunca consegue agradar a esse Deus. Nunca. Esse Deus, ele é insatisfeito sempre. Nunca está satisfeito. E aí, nessa semana fez, na semana que vem tem que fazer de novo. Que sacrifício de tolo. Repetir sempre. Me desculpem a expressão e me desculpe com todo respeito a você que arreia frango. Nada contra, eu não tenho nada contra ninguém. Tudo isso são obras da carne. Porém, o homem tira proveito da ignorância alheia para ter benefício próprio. Para ter benefício próprio, eles fazem. Mantém o Antigo Testamento em vigor, mesmo na vida daquelas pessoas que não são judeus. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu falei em Atos, vou ter que ir lá. Se eu achar, também se não for, perdoa. Eu sei que é em Atos. Eu acho que é Atos 7. Que ali é... Estevão está falando com aqueles homens lá, que Deus nunca pediu sacrifício. Ó casa de Israel, porventura ofereceste vítima e sacrifício no deserto?
pelo espaço de 40 anos, acaso... vamos ver lá. Mas Deus se afastou. Atos 7, 42. Mas, aqui, porém, Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste sacrifício no deserto? E a casa de Israel, e acaso não levantaram o tabernáculo de Moloque, a estrela Refã, figura que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Aqui Deus está falando, deixa eu ver aqui, 40... Eu tenho que pegar mais acima, que ali ele fala que Deus nunca pediu. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Naqueles dias fizeram bezerro de ouro e sacrifício a ídolos, alegrando-se com obras das suas mãos. Deus se afastou e os entregou à milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste? Deus. Então Deus está ali, Estevão está trazendo ao entendimento deles ali a respeito do período em que os pais viveram no deserto. Alguém ali ofereceu algum sacrifício a Deus? Não, muito pelo contrário. Ofereceram a Moloque, a estrela do deus Refã, que é aquele cabrito, com chifre, com seios feminino e genitália masculina, que é o tal do deus Refã. Mas não, isso na verdade é tudo fábula, tudo invencionice. Então, Jesus veio para oferecer descanso. Os cristãos da religião não deveriam estar descansando? Quando eu fazia parte do sistema, eu vivia no mesmo ritmo frenético, sempre fazendo, e sempre me vendo naquela condição de, se Jesus voltasse, será que eu iria? Se Jesus voltar hoje para você, meu amigo, qual o seu destino? Fique tranquilo. A religião talvez te condene. Eu não te condeno. A palavra também não te condena. Não foi para isso que Jesus se manifestou. Ele condenou aqueles que viveram a sua vida, mas todos aqueles a quem ele elegeu antes da fundação do mundo estarão com ele. Por isso a Bíblia diz: quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está. Mas até isso também foi para o período antes da cruz. E você deve estar perguntando aí, aonde que esse cara quer chegar? Meu amado, você não está cansado de ter que fazer, e sempre se ver numa condição perdida, sempre se ver numa condição miserável, nunca ter a aprovação de Deus, agora sim está tudo bem? Não, por mais que você faça, você está devendo. Faz, continua devendo. Não faz sentido. Para isso Cristo se manifestou, para nos dar descanso das obras da lei. E é interessante que eles tiraram aquilo que não convinha, mas deixaram aquilo que é conveniente. Aquilo que podem gerar para eles receita. Aquilo que podem gerar receita. Dízimo era da lei. Batismo é da lei.
Jejum é da lei. Quando você vive debaixo dessas práticas, você está debaixo de maldição. Aparentemente, é tudo muito bonito. Só que você não deve seguir o Jesus Nazareno. Ele é um modelo para os judeus. Eu e você somos guiados pelo Espírito, não por Cristo, não por Jesus Nazareno. Jesus Nazareno foi modelo para aqueles que viveram ali, contemporâneo à sua época. Claro que se olharmos para ele, veremos obras e obras maravilhosas, feitos incomensuráveis, dos quais ninguém aqui talvez consiga realizar. Mas hoje não vivemos mais no ministério da letra, no ministério de Moisés. Hoje eu e você vivemos no ministério do Espírito. Vamos dar uma olhadinha? Se Cristo nos convidou, a nós não, a eles lá atrás, vamos supor que ele viesse hoje. Ele me convidou para descansar de quê? Você viu Jesus oferecer algum sacrifício? Ah, ele jejuou. Beleza, ele estava debaixo da lei. Ele tinha que jejuar. Ah, ele tinha que fazer, ele estava debaixo da lei. Mas ele ordenou aos seus discípulos que continuassem as obras do sistema religioso de então, as obras do judaísmo. Muito pelo contrário. Jesus não poderia ter oportunidade melhor de dar continuidade ao judaísmo da forma correta. Mas muito pelo contrário, sepulcros caiados, raças de víboras. Vocês se assentam na cadeira de Moisés, como os da religião de hoje, se assentam ali num lugar de autoridade e legisla sobre o povo, determina os decretos, ordenanças. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, iremos para o inferno. Então, vocês me obedeçam. Não é assim? Quem na religião está por vontade e por amor a Deus? Se sair, cuidado, é mais 7. Vou dizer para vocês. Há 3 anos. 1, 2, 3. Deu por hoje? Há 3 anos. Eu estou liberto desse sistema que diria que o meu segundo estágio seria pior que o primeiro. Mas eu digo para você, eu nunca fui tão feliz, tão convicto, tão seguro, tão objetivo como nos dias de hoje. Convicto, seguro, não é convencido. Eu tenho convicção. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, no caso no meu, que sou filho. E nos deu o Espírito que clamamos Abba, Pai. Que quer dizer Paizinho querido. Então, eu hoje estou submisso ao ministério do Espírito. Aonde há o Espírito, aí a liberdade. Me diz aí se você tem liberdade no lugar em que você frequenta, denominado como igreja. Na verdade, a igreja é você. Na verdade, a igreja somos nós. Ou não sabeis vós que sois templo e santuário de Deus. Se eu sou templo e santuário de Deus, aquilo lá é o quê? É um antro de corrupção, de engano, em que alguns são beneficiados pela multidão. A Bíblia diz, né, que o obreiro é digno do seu salário. O cara que fica na portaria também é obreiro. O cara que toca no louvor também é obreiro. Todos os que fazem alguma coisa dentro da igreja é obreiro. E porém só um recebe. Só um. E quem é esse um que recebe? O esperto.
o lobo. Au! O lobinho, disfarçado de ovelha. Só que as ovelhas são tão ingênuas que não têm a percepção, a capacidade de compreender. O intuito aqui, pessoal, não é pessoal. É para que vocês possam refletir. Eu não tenho o intuito de afastar ninguém de Deus, até pelo contrário, quem me der ouvido se aproximará dele. Quem me der ouvido não se afastará, pelo contrário, se aproximará e ganhará de fato a verdade e conhecerá de fato a verdade que liberta. Eu estou há 3 anos afastado. Não voltei às minhas obras antigas. Mas eu não digo para quem está sair. Porque eu não saí por vontade própria. Muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. Nem todos terão essa capacidade de entender o que eu estou falando. Mas aqueles que tiverem, passem a entender melhor as Escrituras, por meio de quem vive pregando a graça como ela deve ser pregada no YouTube. Tem diversos irmãos no YouTube trazendo mensagens da graça sem nenhum interesse financeiro, só pelo fato de trazer elucidação ao seu entendimento. Estou aqui para elucidar a sua capacidade de pensar, trazer clareza. Então, vamos ver mais alguma coisa aqui. Então, como devemos viver em Cristo, já que Ele nos convidou para termos descanso? E que descanso era esse? Como eu disse para você, para o religioso, é para o cara que jogava bola no domingo com os amigos, agora não joga mais. Agora ele vai descansar. Para o cara que trabalhava no sábado, agora ele não trabalha mais, porque ele é um guardador de sábado. Para o cara que fumava, que bebia, quanto a isso aí eu aplaudo. Porque deu força para aquela pessoa que tentou diversas vezes vencer e não conseguia por força própria, mas ali encontrou alento, apoio na palavra de Deus, mesmo sendo pregada por lobo, que só querem tirar o seu dinheiro. De que adianta o cara deixar de beber, fumar e ir para a Universal? Vai continuar duro. E quando não continua duro, fez o pacto, que não sei o quê. Que isso, gente? Deus nos deu cérebros. Temos cérebros. Para quê? Para usarmos. E se você, porventura, tentar utilizar o seu cérebro na denominação da qual você faz parte, desde que não seja para apoiar a ideologia dela, você não vai ser bem recebido. Se for para apoiar a legislação dela, você vai ser bem recebido. Mas se for contra, se tiver um pontinho contra, já é o suficiente para te corrigirem, para te disciplinarem. Então, como que nós deveríamos viver hoje? Quem é você hoje? Quem é você hoje em Cristo Jesus? O que a religião diz? Que você, segundo a religião, está perdido. Mas que você precisa de Cristo. Aí você levanta a mão para Cristo. Mas o levantar da mão para Cristo ainda não é suficiente. Você tem que jejuar, você tem que dizimar, você tem que fazer vigília, você tem que fazer campanha, ofertas, batizar, tomar Santa Ceia, lavar o carro do pastor, limpar a igreja, limpar banco, servir de porteiro. Isso ainda não é suficiente. Porque mesmo que você aceite Cristo, você ainda pode perder a sua salvação. Isso é a religião que tem um entendimento carnal. Então, de fato, quem somos nós em Cristo Jesus? Romanos 5. Na verdade, vamos primeiro em Colossenses.
Colossenses 1, primeiro, porque Cristo ofereceu a eles lá descanso. Certo? Certo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certo? Certo. Mateus 11, 28, né? Então, isso Jesus falou em vida para aqueles lá que lhes ouviam. E depois, quando ele vai à cruz, que ele realiza a obra salvífica, Paulo agora, já entendendo melhor a respeito da graça, nos declara exatamente isso aqui. Primeiro, Colossenses 1. Eu vou chegar mais perto e gostaria que você chegasse mais perto. Chega mais perto. Como diz aí um lobo. Chega mais perto. Mas eu não vou uivar para você, não. Não vou morder você também, não. Nem vou tirar um centavo sequer seu. Paulo, já entendendo um pouco melhor a graça, a obra de Cristo na cruz, diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Colossenses 1,13. Ele nos libertará aqui, ó. Não dá para focar. Tentei. Então eu vou ler. Ele nos libertou. Não é nos libertará, como diz aí a religião da qual muitas pessoas eleitas em Cristo fazem parte. Ele nos libertará? Não. Ele nos libertou do império das trevas para o reino do seu filho, para o reino do filho do seu amor. Então, meus amados, na cruz, Cristo, a excelência da obra de Cristo, mostrou ali a Paulo a eficácia. Quando ele morreu, todos aqueles que fizeram a transição diante da cruz para depois da cruz, foram juntamente transportados de um reino para o outro. Por isso que é o reino do Filho do seu amor. Antes, o amor de Deus estava para ser apresentado ao mundo. Depois, o amor de Deus manifesta-se ao mundo. E depois dessa manifestação, ele transporta todo mundo para o lado de cá. Para o reino do Filho do seu amor. Isso, Paulo ainda estava vivo. E Paulo está falando com aqueles que lá se encontravam com ele. Então, qual é o objetivo da morte de Cristo? Tirar as pessoas da cegueira espiritual, das obras realizadas pela carne. Tirar a pessoa das trevas. O que é trevas? Ali não é reino de Satanás, não é o inferno em que as religiões criaram e se uniram nesse propósito para fazer com que esse inferno ganhe força. Não é esse inferno inventado pela religião. Paulo nada mais nada menos está dizendo que quem vivia antes da cruz vivia por conta das suas ações, das suas obras, dos seus princípios. O homem andava em trevas por conta de não ter a luz de Deus. O homem andava por conta dos seus próprios caminhos, seus próprios princípios. E aí Deus deu a ordem a esses homens que andavam segundo a sua compreensão carnal,
como andam nossos irmãos aí nas religiões. Todos eles andam em trevas porque ainda não conseguiram entender que o objetivo da morte de Cristo transportou aqueles que nasceram lá atrás. E nós já nascemos transportados, já nascemos dentro do reino do Filho do seu amor. Não fizemos transição nenhuma. Ou os atos da cruz de Cristo não é excelência. Uma das excelências das obras de Cristo é essa. Ele transportou os que estavam em trevas, na compreensão carnal. Mas a religião traz de volta as trevas, impõe na sua vida. E aí eles continuam vivendo na compreensão carnal das coisas que são concernentes ao reino de Deus. Nunca viverão o reino de Deus. E o reino de Deus não está no que o homem pode ter. Certa vez os saduceus, ou os fariseus, acho que foi fariseu, chegaram até Jesus e perguntaram a respeito do reino de Deus. Aí Jesus fala para ele, olha, não direi lá, nem cá, nem ali, nem acolá. O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de nós. E aí Paulo nos faz entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, enquanto você anda segundo a carne, você não desfruta do reino. Enquanto você sobe monte, enquanto você oferta uma galinha, enquanto você desce uma garrafa de marafo com charuto, enquanto você jejua, enquanto você faz vigília, enquanto você batiza, enquanto você toma Santa Ceia, você está debaixo de maldição. Você não está vivendo o reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado a partir do momento, a partir da cruz de Cristo. Por mais que muitas das obras ainda vinham sendo realizadas após a cruz, mas era pela força do hábito. Então, quem somos nós hoje? Então, eu falei para você que Cristo nos transportou do reino das trevas, não a nós. Paulo está falando lá com ele, porque a Bíblia ela não tem nada que ser cumprida no dia de hoje. E tem pessoas que vão usar a sua eloquência, a sua sabedoria carnal para trazer um determinado entendimento e convencer os tolos. Desculpa, eu não estou me referindo a todos. Mas tem muitos cristãos que são tolos, porque são aqueles que se acham. E quanto mais eles se acham, mais tolos eles são. Mas infelizmente o maior alvo desse povo é a massa que não tem entendimento, e da qual eu fiz parte. Mas eu nunca fui tolo para ser o dono da verdade. Porque quando eu me refiro a tolo, eu estou falando com relação àqueles que acham que tem todo o conhecimento, que tudo que sabe é suficiente. Na verdade, temos que crescer na graça e no conhecimento. E esse crescimento é até a eternidade espiritual. Porque a eternidade já se iniciou na nossa vida hoje. Por isso Cristo disse, por isso que a Bíblia diz que quem crê em Cristo não passa mais pela morte, mas segue a vida eterna. Então, vamos lá em Romanos 5. Romanos 5, faz tempo, pessoal, eu estava com saudade disso. Eu preciso voltar a fazer mais vezes, porque isso aqui fortalece, anima a alma. Anima a alma, é gostoso ter que compartilhar. Eu sei que muitos vão ignorar, mas aqueles que não ignorarem, saiba que Deus tem um propósito na vida de vocês, que é de trazer aclaramento dos textos bíblicos. Eu digo para você, até 3 anos atrás eu olhava para a Bíblia e assim, eu procurava um meio de tentar explicar para a pessoa o que está escrito. E hoje, glória a Deus, muito bem elucidada, muito bem aclarada. Eu que busquei estudar para entender? Não. Deus se manifestou de certa forma na minha vida
e me abriu os olhos. E hoje eu consigo olhar exatamente para o que ele quer dizer. Eu não preciso dar uma interpretação porque já é interpretado. Então vamos lá. Quem eu e você somos a partir da cruz? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pergunto a você, que se encontra nas denominações religiosas, você está em paz com Deus? Você sabia que você foi justificado pela fé? E que através dessa justificação pela fé, temos paz com Deus? Eu tenho plena paz com Deus. Por mais que eu erre, eu estou em paz com Deus. Eu não tenho que ficar oferecendo sacrifícios, oblações, nada. Eu não tenho que ser batizado porque o meu batismo foi na cruz do Calvário. Ou não sabeis, ou ignorais vós que foste batizado com ele no madeiro, na sua morte. Mas vamos lá, aqui ó. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu vou pular aqui para o versículo 8. O que eu li foi o 1 e o 2, agora eu vou para o 8. Mas Deus prova seu amor para conosco, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, justificado pelo sangue, seremos por ele salvos. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Uma determinada vez, Deus falou para Adão: maldita é a terra. O que Deus quis dizer com essas palavras? Maldita é a criação. E toda a criação foi desconciliada por conta das atitudes de Adão. Mas através das atitudes de Cristo, toda a criação, raça humana, foi reconciliada com Deus novamente. É o que eu e você somos. Não existe ninguém perdido. Lembrando que Cristo veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Mas ali foi para quem? Para o povo de Israel. Certo? Nós ainda não existíamos. Beleza? Então, deixa eu ver se eu lembro aqui. Coríntios. Acho que é 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios, pessoal. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quando que Deus nos deu o ministério da reconciliação? A partir do momento em que eu adentrei num templo religioso, ergui o braço e disse: aceito Jesus, passei um determinado tempo, batizei, estudei, e agora o pastor vai impor a mão sobre mim, me investir da sua autoridade, me autorizando a anunciar a palavra de Deus. Foi nessa época? Foi aqui? Foi dessa forma que Deus nos constituiu ministro
da reconciliação? Não. Não. Nunca dependeu de atitude humana. Nunca dependeu do homem, e sim sempre de Deus. Então, olha só, o 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo fazendo o quê? O que seria reconciliar? É trazer à tona, é tornar amigável de novo. Vamos supor, um casal brigou, está aí à margem de uma separação, e entra ali uma pessoa, amiga, e oferece a eles ajuda, conversando com um e com o outro, e os dois chegam no consenso de reconciliar-se um com o outro. Isso é desconciliar. Estava conciliado, desconciliou. Deus em Cristo, de novo, reconciliou com Ele mesmo. Quem? O mundo. Ou seja, a criação. Quem é a criação? Os homens. E quem é que pecou? Os homens. Aqui você vai entender que a criação que Deus fala, o mundo, a criação, está se referindo aos homens. Referindo-se aos homens. Aí ele diz assim, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Você pode substituir por criação, ou os homens. Não imputando aos homens aqui, viu? Não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, os seus erros, seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em Cristo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós, por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos e vos reconcilieis com Deus. Então, quem é você? Quem sou eu? Somos embaixadores de Cristo nessa terra, com o intuito de levar uma palavra de reconciliação àqueles que ainda não tiveram as suas mentes despertadas, mas estão tendo as suas mentes alimentadas por aqueles que têm uma mente dessa forma aqui, ó, por aqueles que têm uma mente, uma compreensão assim. Então, tem muitos filhos de Deus submetidos a líderes com uma mente semelhante a essa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Colossenses 3, tá? Colossenses 3, 18. Não, vamos pegar aqui um pouquinho mais, né? Faz tempo que eu não faço vídeo, não custa nada. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou bebida, de festa ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Ou seja, aqui já está dizendo que todas as coisas realizadas debaixo da lei era sombra para aquele que havia de vir. Quem? Para aquilo que havia de vir. Quem era aquilo que havia de vir? O próprio Deus manifestado como Cristo, como Filho, né? Tudo aquilo apontava para a vinda do Filho, que seria uma vez por toda oferecida como sacrifício, né? Aí ele diz, porque tudo tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Ó. O que havia de vir? A graça. Mas quem é o corpo? Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outro, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em suas visões enfatuadas, sem motivo, na sua mente carnal, na sua compreensão carnal. Então, por mais que eu e você tenhamos boa intenção, quando formos aconselhar alguém,
se não estivermos levando essa pessoa para aquela palavra que de fato tem o poder de transformar aquela vida, as nossas palavras podem até suprir, acalentar a dor do momento. Mas aquela pessoa, ela provavelmente passará por outras decepções, da qual se magoará. Agora, se você de fato tem a palavra viva, jorrando, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios que jorram para a vida eterna. Outro dia uma pessoa me perguntou, nossa, como é que você consegue armazenar tantos versículos? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Mas graças a Deus, que todas as vezes que eu converso com alguém e que ela me pede um conselho, eu nunca dou um conselho pessoal. Por mais que eu dê exemplos, fale alguma coisa, eu apresento também a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus penetre até a junta e medula. Porque essa é viva e eficaz. Para penetrar até junta e medula, fazer a divisão e colocar a casa em ordem. Só a palavra de Deus é capaz. Então, meus amados, quem eu e você somos em Cristo? Somos justificados, perfeitos, somos embaixadores. Ah, mas eu bebo ou fumo. No momento certo, independente de a religião ou não. Assim como Paulo, determinado tempo de sua vida, perseguia e matava os cristãos, porém, Paulo era destinado. Na verdade, Paulo havia sido predestinado para um destino. Paulo foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, ou seja, desde o ventre de sua mãe. E como ele era um eleito de Deus, e Deus permitiu que ele matasse tanto. Ah, porque Paulo andou segundo a sua carne. Assim são muitos que hoje bebem, fumam, mas são de Deus. E no momento certo, Deus o despertará. Você será despertado por Deus no momento certo. Não digo para você que talvez você vá falar do Evangelho. Ah, mas e se eu morrer nessas condições? Fique tranquilo. Você não vai ter galardão. Mas você não irá para um lugar fantasioso criado pela religião. Porque o Espírito volta ao Pai. O seu Espírito nunca teve debaixo de condenação. O nosso espírito sempre foi livre e perfeito, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Viva em paz com Deus. Não tente agradar a Deus por meio de sacrifício realizado por obras do antigo pacto. Deus não se agrada disso. Deus se agrada quando você, de coração, o busca e ali vive uma experiência com os seus próximos. Até mais, pessoal. Essa é a mensagem que eu deixo.